Estamos recebendo nos estúdios da 104,1 o secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. Nós vamos falar sobre as ações e as políticas da pasta em promoção da igualdade racial aqui no Maranhão. Vai ter congresso em breve, conferência estadual sobre o tema, e a gente também vai falar sobre os trabalhos de uma das secretarias que apresenta, acredito que o maior número dentre as outras pastas de participações, projetos, iniciativas e tudo mais. Secretário Gerson, bom dia, seja bem-vindo ao Ponto Final. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, participam do Ponto Final. Bom, a gente está em contagem regressiva para a realização da 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O que consiste essa conferência e o que a gente pode trazer, de informação e de interação por parte dessa iniciativa que vai levar também repercussão a nível nacional? A Conferência Nacional de Igualdade Racial, ela é o momento em que todo o país vai elaborar, avaliar e propor, novos passos para a Política Nacional de Igualdade Racial. Então, tem o processo que inicia nos municípios. O Maranhão já realizou as conferências municipais, está realizando agora regionais. São 8 regionais que estão sendo realizadas. Depois teremos a estadual para culminar com a Conferência Nacional, que vai se dar no mês de setembro, em Brasília. 15 a 19 de setembro em Brasília, a gente terá a Conferência Nacional, de onde resultará uma série de documentos e orientações para a política nacional, que é uma política unificada. Assim como nós temos o SUS na saúde, temos o SUAS na assistência social, nós temos o SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Alguns estados com maior incidência da política têm sistemas estaduais, é o caso do Maranhão. Nós temos o CEPI, que é o Sistema Estadual da Política de Promoção da Igualdade Racial, coordenado pela Secretaria de Estado da Igualdade Racial, mas que é composto por um conjunto de órgãos do governo, onde a política também é debatida em nível de governo. Sim. A partir do que foi determinado pelas conferências, pelos congressos, pelos encontros. Então o governo, a partir daí, elabora o seu planejamento para executar a política, que é uma política afirmativa, é uma política de resgate de direitos, é uma política de direitos em busca de uma democracia mais voltada para a população, para a questão da igualdade racial, que nós sabemos, democracia tem que ser adjetivada, Sim. Não existe ela simplesmente. Então, no caso, nós queremos uma democracia onde a gente tenha igualdade de direitos, respeitando as nossas diferenças. Então é nesse sentido que a gente faz esse debate todo durante o processo de conferência e aplicar as políticas que a gente já vem aplicando no Maranhão e aquelas que foi determinada pelos congressos, que deverão ter mudanças. Secretário Gerson, qual a importância da realização de um evento desse, também da participação da Secretaria de Estado da Igualdade Racial aqui no estado? Porque a gente sabe que o Maranhão, dos estados, se não o mais miscigenado do Brasil, Sim. E ter esse tipo de iniciativa representa muito, Representa muito. O Maranhão, eu diria, é um dos estados, mais com maior percentual de população negra. Maior percentual de população negra. Então eu digo sempre, o Maranhão só vai conseguir elevar o seu nível de desenvolvimento social, econômico, político mesmo, à medida que for dada oportunidade para essa parcela da população, que é a maioria. No Brasil são 55,5% de negros na população, no Maranhão são 79%. Então aí é Maranhão, Bahia, Pará, os estados com maior percentual de negros. E o Maranhão, desses estados com maior percentual, eu diria o que tem maior quantidade de comunidades quilombolas, autodefinidas, organizadas e participando desse processo. Nós temos mais comunidades quilombolas do que a Bahia. Embora a Bahia tenha o dobro do território e o dobro da população, Então nós temos 7 milhões de habitantes, nós temos, segundo o IBGE,
que aí é fruto da pesquisa por domicílio, o cidadão que diz, eu moro num quilombo. São 2.025 comunidades quilombolas. E geralmente o entendimento popular é que seria o inverso, né? Que a Bahia poderia ter, inclusive, mais quilombos, mas não é bem assim, né? A Bahia tem uma população negra muito concentrada no recôncavo baiano, muito concentrada, era a capital nacional, né? Salvador. Então você tem ali o Maranhão é mais rural, por isso dá uma quantidade de quilômetros maior. Você tem ali muitos bairros negros em Salvador que subsistiram, né? A pressão imobiliária, a conurbação, e é diferente. O Rio de Janeiro também tem uma concentração muito na capital. Aqui nós temos uma capital também com uma concentração grande, mas nós temos um estado muito rural, e onde você teve no período da escravização, no período da escravidão, muitos engenhos, fazendas de produção de algodão. Então, portanto, a remanescência de quilombo muito grande. Desses quilombos do Maranhão que se autodeclararam no IBGE, nós temos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares já 991 comunidades, que é um trabalho feito pelas próprias comunidades, acompanhado pelas organizações do movimento negro, tipo a UNegro, o CCN, que orientam as comunidades, preparam, e acompanhado pela Secretaria de Estado da Igualdade Racial. Então, nos consultam, nós orientamos, apresentamos os projetos, como é que eles devem realizar esse pedido, e o pedido é feito ao governo federal. No período da pandemia e no período de um governo nacional que não estava ligando muito para essa questão da organização do povo, nós também solicitamos ao governador no momento, que ainda era o governador Flávio Dino, que a gente passasse a certificar também no Maranhão. Portanto, a gente tem uma certificação um pouco mais atrasada em números no Maranhão. Já são 251 comunidades já certificadas no Maranhão. Nesse momento era para compensar um pouco a falta do governo federal. Sim. Então agora a gente prossegue com as duas. A comunidade se certifica junto a Palmares e se certifica também junto à Secretaria de Igualdade Racial, e nós estamos agora terminando de acertar um termo de cooperação técnica entre o governo federal e o governo estadual, como já tem outros termos, para essa política de certificação também ser feita logo conjuntamente. Nós já temos com o governo federal parceria no programa de gestão de comunidades territoriais quilombolas. Nós já temos também parceria no programa Juventude Negra Viva. O governador Carlos Brandão fez essa parceria com o Ministério da Igualdade Racial, com a ministra Aniele, né? Então nós já temos essas parcerias todas em funcionamento, e a partir daí é que nós vamos elaborando e fazendo os projetos voltados para essas comunidades. Você acredita que o governo do estado, né, não apenas por meio da Secretaria de Estado da Igualdade Racial, mas também com todas as pastas conjuntas, a esfera da administração pública como um todo, está conseguindo tornar o cenário da igualdade racial aqui no Maranhão de forma mais positiva, mais ampla, mais acessível, com todas as situações que são discutidas, por exemplo, nas conferências estaduais e também na Conferência Nacional? Isso está sendo implantado aqui no Brasil? Está tendo uma avaliação positiva? Está tendo uma avaliação positiva, está sendo implantado. Agora tem muitos passos a serem dados ainda, porque nós sabemos que a questão do racismo, a questão da misoginia e outras questões voltadas para as ditas minorias, que são na verdade maiorias, elas não se dão isoladamente. Elas estão relacionadas intrinsecamente com a questão econômica. Sim. Então, como nós temos um dos estados de menor poder aquisitivo na população, em comparação aos outros estados do país, então nós determina também que essas questões tem uma certa lentidão na resolução, porque você dizer para o cidadão, olha, tu tem direito agora, tu és igual a todo mundo, aí ele não tem como comprar alimentação, ele não tem como botar o filho na escola. Então essas dificuldades todas da questão econômica terminam também atrapalhando. Então você tem que trabalhar isso conjuntamente, e vem sendo feito isso tanto em nível federal quanto em nível estadual. São vários programas que incidem sobre essa questão econômica, né?
que ajudam, né, desde auxílio estudantil para você poder chegar na escola, bolsas, né, alimentação que o governo estadual e o governo federal tem feito. Então isso tem ajudado muito, e além disso nós temos um movimento negro muito bem organizado no Maranhão. Então a parceria do Estado com esse movimento também faz com que a gente consiga avançar muito, tanto que o Maranhão tem levado políticas de crédito para os quilombos. Nós agora, por exemplo, estamos com a parceria com o Banco do Nordeste, através do Prodeté, onde produtores quilombolas se organizam e o Banco do Nordeste financia a produção no financiamento que tem carência de 3 anos, que você, se pagar em dias, os juros, não paga o juro, tem descontos aí de 40% e tanto por cento se você pagar as prestações em dias. Então é uma forma, né, do governo ajudar no desenvolvimento dessas comunidades. E temos outros programas. O Maranhão é um dos poucos estados que implanta também o programa de saúde integral da população negra, que é um programa nacional, mas que no Maranhão a gente fez a edição maranhense. Nós temos uma cartilha maranhense com a política, é uma parceria da Secretaria de Igualdade Racial com a Secretaria de Saúde, né? Então foi organizado no Maranhão um instrumento para fazer a aplicação dessa política, que é a Força Estadual de Saúde. Ela tem um braço quilombola, voltado só para as comunidades quilombolas, e a partir daí a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Igualdade Racial, tem ido às comunidades fazer diagnóstico, prestar serviços e, ao mesmo tempo, na parceria com o município, porque quem cuida da saúde primária, da saúde básica, é o município. Então, quando o Estado leva esse tipo de ação, ele já dialoga com o município, e a Secretaria de Saúde do município acompanha e já fica um diagnóstico para o município. Quando a gente sai de uma comunidade quilombola, o município já está sabendo quantas pessoas ali tem para serem acompanhadas com hipertensão, quantos idosos tem, quantas crianças, faixa etária, pessoas que possam estar com desnutrição. Então já se deixa também elaborado todo um diagnóstico para que o município, através, né, dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, possam acompanhar essas comunidades. Portanto, é um trabalho excelente que vem sendo feito, né, por essas duas secretarias, e a partir daí também a Secretaria de Assistência Social já pode entrar também, porque já tem um diagnóstico. Então esse trabalho a gente tem feito também. Outro trabalho importante é a inclusão produtiva, porque você não pode passar, orientar, dizer que você tem direitos, às vezes até levar a parte da saúde, da consulta, e você sai de lá, como eu falei ainda agora, a parte econômica puxa de volta para a tua situação. Então a gente tem um programa que traz projetos de formação do jovem, que é chamado ADRQ, Formação de Agentes de Desenvolvimento Rural Quilombola. Então nós formamos já 300 jovens, estamos no processo agora de formar mais 100 jovens. O governador Carlos Brandão já autorizou, com bolsas de estudo. Então você... Parceria com a FAPEMA também, né? Esse aí não, esse aí é feito com recurso do Tesouro, com recurso do Tesouro do Estado. As parcerias se dão com várias secretarias que cedem seus técnicos. A SAV, por exemplo, segue os técnicos da agricultura, Secretaria de Pesca. Então, você tem durante um ano, esses jovens recebem R$300 de bolsa por mês durante um ano, e tem uma unidade de referência tecnológica que é instalada dentro de um quilombo daquele município. A prefeitura também participa, ela cede seus técnicos agrícolas. A Secretaria de Igualdade Racial tem um engenheiro agrônomo que acompanha, e aí você passa o ano, todo um ciclo produtivo, desde da limpeza da área até a colheita, durante o ano todo. Então você passa todo aquele período acompanhando esses jovens, e quando sai de lá ele sai diplomado, né, preparado em 3 eixos, que é da preservação ambiental e reflorestamento, da produção de alimentos, animais de pequeno porte, hortifrutis. Ele está preparado, e também está preparado na questão da organização social social e econômica da comunidade. Você tem capacitação relacionada à formação de associações,
embriões de cooperativa. Então são todas essas ações que são feitas, né, nesse debate de secretaria. Também nós temos um trabalho que a gente busca junto às empresas, a iniciativa privada. Nós agora estamos recebendo um grupo empresarial de Santa Catarina, produção de tilápias. Então ele começou dialogando conosco na secretaria, nós já levamos para dialogar com a equipe do gabinete do governador. E esse empresário, ele quer fazer um investimento no Maranhão, numa faixa de 300 milhões de reais, na produção de tilápia para exportação. Ele quer exportar também para os Estados Unidos, né? Fiquei até preocupado agora, né? Mas essa questão da taxação, isso, né? Vai se arrumar, né? Isso vai se arranjar. E tem outros mercados. Então, seria a produção através de tanques escavados em comunidades, numa parceria com as comunidades. Sim. E num centro fabril que, a princípio, se as condições se derem, seria instalado na cidade de Viana, ali na região dos Campos Floridos, que é uma parcela da Baixada Maranhense, né? Secretário de Gestão, tem uma ação, né, que é conjunta também da Secretaria, e a gente também vê a participação do Interma. É muito importante, eu acredito que até mesmo simbólico, a questão da titulação dos territórios quilombolas aqui no estado do Maranhão, né? Porque da mesma forma como a gente falou sobre a questão da representação do tema do nosso estado perante aos outros, sobre a questão da realização de congressos e outras iniciativas, essa aqui, na minha opinião, não sei se eu também concorda com esse posicionamento, é uma das principais formas de trazer o reconhecimento para a população quilombola aqui no estado do Maranhão, porque para alguns pode ser apenas um documento, um pedaço de papel, mas aquilo tem um simbolismo e uma importância muito grande, né? Pois é, Rodrigo, aquele processo que iniciou com a certificação, autorreconhecimento, aí o estado vai e certifica, você é quilombola mesmo, ele se conclui com a titulação. Eu costumo dizer que a certificação é a certidão de nascimento e a titulação é a certidão de casamento dele com o território. Sim. Agora o território, ele e território são um só, ele foi territorializado. Então, na verdade, esse é o passo mais importante da questão territorial. Porque na hora que o negro foi escravizado lá em África e trazido para cá, ele perdeu a referência com o território dele. Ele veio para cá sem territorialidade. Ele é jogado num lugar que é do outro, ele é do outro enquanto mercadoria, tá? Então ele ganhou, depois quando vem a abolição, ele ganha o direito sobre o seu corpo, mas não ganha o direito sobre o território. As leis nacionais impediram, inclusive, que ele tivesse direito ao território. Enquanto o negro não foi proibido de ter acesso ao território, foram buscar migrantes em países europeus e asiáticos, e a esses foi dado o território. O Estado fez doação de lotes, o Estado presenteou, deu recursos, financiou a implantação dos projetos deles. Então, portanto, essa titulação, ela é esse resgate. Então, a partir daí, a comunidade passa a ter direito sobre as terras do território. E é um direito que ele é coletivo, né? A terra, ela é indivisível, não é penhorável, ela é inalienável, entendeu? Então, e ela é patrimônio daquelas famílias que se registraram enquanto quilombolas ali e de sua descendência. Então, isso é garantido, né? Essa garantia vem desde a Constituição de 88, de 1988, né? Quando o artigo 69, se eu não estou enganado com os números, do ato das disposições constitucionais transitórias, determina que é direito dos quilombolas, o território em que eles habitam e que habitaram seus ancestrais. E um outro artigo diz que é obrigação do Estado regularizar esses territórios em nome da comunidade. Portanto, é esse o processo que se conclui aí, que é feito pelo ITERMA em terras estaduais e é feito pelo INCRA em terras nacionais ou terras que estejam na mão de alguém que tenha comprado a terra. O país vem, indeniza, né, quem está na terra e devolve ela
as comunidades quilombolas. E aí nós já temos números também interessantes. Nós já estamos com aproximadamente 80, eu não tenho os últimos números, né, que o ITEMA vai fazendo e vai informando a gente também, comunidades tituladas pelo Estado do Maranhão. E a partir da titulação também feita pelo governo federal, com a última vinda do Lula a Alcântara, e depois com a Justiça Federal entregando 40 títulos correspondentes a 200 comunidades quilombolas, e nós já tínhamos uns 50 feitos anteriormente, então nós também estamos alcançando números interessantes de territórios já titulados pelo governo federal também. Nesse ponto. Só resolver Alcântara já foi um grande lance, né? Pois é um tema extremamente delicado. Né? E que inclusive eu lembro bem da população ali no entorno do centro de lançamento de Alcântara, né, realizando manifestações, tentando realizar reuniões, sempre da forma como é que a gente pode ser mais pacífica possível, né? Sem pedir ali o trânsito de ninguém e tudo mais, e às vezes não eram propostas tão favoráveis a eles, né? Mas claro, priorizando ali o centro de lançamento de Alcântara e também os interesses do governo federal, mas felizmente tudo isso. Pois se conseguiu andar, o governo federal veio para dentro de Alcântara, nós fomos juntos, o governo estadual, acompanhamos durante todo esse processo, até que se chegou a um ponto, eu diria, de equilíbrio. É claro que os quilombolas precisavam de mais e a base também queria mais, mas se conseguiu dar esse passo. E muito importante, porque nós precisamos da base também. O Maranhão precisa se desenvolver, precisa da base, precisa do porto, precisa das estradas, então tudo isso vem sendo dialogado. É o que está acontecendo agora com a BR-135, que passa por dentro dos quilombos, que nós sabemos que os primeiros aproximadamente 80 quilômetros da BR-135, desde a Estiva até próximo de Miranda, ele é todo dentro de comunidades quilombolas. Quase todo dentro de comunidades quilombolas. Então nós temos uma grande rota quilombola no acesso a São Luís. Ali você olha para um lado e para o outro, já estão todas as comunidades identificadas, tá? E aí era preciso abrir esse diálogo, já foi aberto também. O governo federal já está no Maranhão, através do INCRA, e já está sendo concluídas as consultas, então em breve nós teremos as licenças dadas pelas comunidades agora para que a estrada possa ser duplicada dentro dessas comunidades e também com as devidas compensações, com as devidas inclusão produtiva, inclusive, das comunidades quilombolas dessa região. Então, a gente se vem trabalhando bem, se vem batendo essa bola entre o governo estadual, o governo federal e as comunidades quilombolas do Maranhão. É claro que nós temos muitos conflitos ainda, principalmente nessa área de Cerrado, do Médio e Baixo Parnaíba, que é a fronteira nova da soja, do eucalipto. Então nós estamos com muitos problemas aí, né? Acho que nos próximos 10 dias eu estou me deslocando de novo para a região para acompanhar. Nossos técnicos estão indo, nossa jurídica acompanhando todo o tempo esses processos, para ver se o Estado não abre mão do desenvolvimento econômico, mas respeite também, né, os espaços. Nós tivemos agora a questão dos Lençóis Maranhenses. Dentro da área dos Lençóis Maranhenses nós temos umas 10 comunidades quilombolas. Foi feita uma ponte agora ligando Barreirinhas ao parque, e aquelas duas primeiras comunidades ali, Cantinho e a outra próxima, Monte Castelo, me parece, elas são quilombos. As pessoas passam ali e nem percebem, né? São quilombos. Então nós temos vários quilombos ali no entorno do parque ou dentro mesmo do parque. E essas comunidades têm o direito de permanecer ali, elas são zeladoras daqueles espaços. É outra característica dos quilombos no Maranhão. Nós temos vários quilombos que estão em áreas de preservação nacional, em APAS, área de preservação ambiental. A exemplo de Frechal, que foi a primeira comunidade a ganhar o direito da terra no Brasil, Frechal do Maranhão. Isso ainda foi através da justiça, né? Não foi nenhum processo de INCRA, foi através da Justiça Federal. O juiz nesse período era o ex-governador Flávio Dino, e ela foi o primeiro território. Então, eles têm o direito de usufruto, mas eles moram lá dentro de um parque, dentro de uma APA. Então isso também acontece muito.
houve a ampliação das áreas de proteção ambiental. Eu acho que agora a gente está indo para a COP30, né? E aí a orientação do governador Carlos Brandão é justamente que se faça esse debate de que é muito importante a presença dos indígenas e dos quilombolas dentro das áreas de proteção. Sim. Eles não são prejudiciais das áreas de proteção, pelo contrário, eles são zeladores dessas áreas. Então essa é a defesa que a gente está fazendo e vai fazer dentro da COP30, todo o conjunto de órgãos do Estado que estão envolvidos nesse processo. Conversamos com o secretário de Estado da Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. A gente está falando, né, sobre as ações e as políticas da Secretaria de Estado de Igualdade Racial aqui do Estado do Maranhão. Muitas iniciativas positivas, um trabalho muito bom desempenhado aqui no nosso estado, principalmente no que diz respeito à questão de titularização, regularização de terras e também, claro, a questão e a valorização das políticas de igualdade racial aqui no estado. Secretário Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui na Mirante News FM. Nós aqui agradecemos a você, Rodrigo, a Mirante, e a todos aqueles que estão nos acompanhando e que depois pode se dirigir à secretaria para tirar dúvidas. Está de portas abertas. A nossa Secretaria de Igualdade Racial está ali na Rua do Giz, bem próximo ao Convento das Mercês. Então, prontos para receber não só a população negra e quilombola, mas todos aqueles que queiram travar essa luta em busca da igualdade. Você pode visitar no Instagram, @CI_MA, para conhecer também outras iniciativas da Secretaria de Igualdade Racial. 9h em São Luís, você está na Mirante News FM. Notícia.